Ô pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer um vídeo explicando sobre o manejo que a gente vem trabalhando aqui no milho safrinha. Já tem uns 3 anos consecutivos, que é sobre o milho consorciado com a braquiária rosiziensis. A gente aqui na região está difundido há bastante tempo, acredito que uns 10 anos mais ou menos. E é um consórcio que a gente está achando que um ajuda o outro, que os danos de produtividade no milho, de queda de produtividade, são insignificantes no nosso entendimento. Vocês podem ver aqui, ó, como fica muito bom a cobertura de solo. A braquiária tem um efeito alelopático gigante, com folha larga, com qualquer outra espécie de daninhas. Ela por si só já controla, então tem um efeito como se fosse um herbicida natural. E a gente está ainda engatinhando para descobrir qual a melhor população, qual o melhor material. A gente começou antigamente, a gente plantava milho de espaçamento 90 centímetros, aí de 2 anos para cá foi mudado para 50, foi trocado as plantadeiras de 45, daí fazia 45 soja e 90 milho, e agora a gente faz 50 soja e 50 milho. E ficou melhor a braquiária nesse meio termo, que a gente adaptou nas plantadeiras umas caixas suspensas, que ela larga a braquiária na frente do disco de corte, ao lado, na frente, primeiro que a plantadeira, e depois a plantadeira vem enterrando essa semente e fazendo o plantio do milho, adubação e tal. E dessa forma ficou melhor. Antigamente a gente até viu muita gente fazendo com linha intercalada de 90, daí botava a linha do meio de braquiária, mas ficava muito distante, ela não fechava bem. E esse sistema aqui no 50 foi que a gente está achando que está ficando mais homogêneo, porque senão a palhada fica muito disparelha. E a gente aqui optou por usar uma semente de braquiária bem limpa e bem pura, de uma sementeira lá de São Paulo, que fornece pra gente uma semente que tem em torno de 200 sementes por grama. Então ajuda muito no desempenho do plantio lá, para não atrapalhar, que a gente abastece uma vez só no dia e planta o dia inteiro. Então é menos uma coisa para ficar atrapalhando e enchendo, que a gente pode jogar poucos quilos por hectare, porque ela tem muita semente por grama. Esse ano a gente jogou em média de 2,2 quilos por hectare dessa semente. E vocês podem ver o resultado aqui, ó. Muito bem nascido, muito bem fechado. Provavelmente isso aqui vai dar uma palhada muito boa, independente se vier geada ou não, porque o milho vai segurar a geada, a braquiária não vai ser afetada. E nesse ano, excepcionalmente, a gente não travou a braquiária. A gente estava uma experiência, a gente tem vários produtos para dar uma segurada na braquiária, principalmente mesotriona. E o ano passado a gente achou que segurou muito a braquiária, porque a gente chegou numa conclusão que quando o milho desenvolve bem, igual esse ano dá para ver, ó, a altura desse milho aqui, como tá vegetativo dele intenso, né, desenvolvido. O próprio milho assim, ele já abafa a braquiária, ele não deixa entrar luz na braquiária, então a braquiária fica bem amarrada até esse milho entrar em fase de maturação, que daí começa a perder folha e começa a entrar sol e ela vem desenvolvendo. E o ano passado a gente usou uma dose bem baixa de mesotriona e a gente achou que em muitos lugares segurou muito, porque o ano passado também o milho desenvolveu vegetativamente bem. E esse ano a gente até falou, se o milho for bem, que não faltar chuva para o milho desenvolver, a gente não vai travar a braquiária, vai fazer um teste. Agora, se tivesse dado uma seca, uma coisa que o milho tivesse travado, provavelmente a gente ia segurar a braquiária também, que a braquiária ela é mais agressiva, então às vezes ela ia competir muito com o milho. Mas do jeito que a gente fez aqui, a gente acredita que vai ficar bom. Que não precisou gastar com herbicida para a braquiária, e a gente acertou a população nos quilos por hectare aí, que eu acho que definiu bem, sem excesso e sem falta.
Então a gente tem o que tem que fazer na braquiária, tentar distribuir bem, uniforme, para ela nascer o máximo possível de semente que você colocar. E cuidar com o desenvolvimento do milho. Esse a gente está aprendendo isso também, a gente não tem uma receita, não tem receita pronta disso aí, todo mundo está aprendendo a lidar. E a gente deixou áreas também que a gente deixou sem, deu uma controladinha para a gente fazer um teste de afetar a produção. Mas de olho assim a gente vê que não, praticamente nada está afetando o milho, onde não tem braquiária. Então ela é um aliado muito grande no controle de bulva, principalmente em bulva. A bulva, aonde tem braquiária bem formada, é difícil dar problema, é difícil achar um pé. Então a gente fez um manejo de atrazina bem forte nesse milho, fizemos 2 aplicações de em torno de 3 litros por hectare cada uma, para deixar um resíduo aí de pré-emergência aí nas folhas largas, e aliada à braquiária, que a braquiária ela com certeza ajuda muito. As nossas áreas, depois de entrou braquiária, bulva praticamente não é problema. Ficou problema amargoso e já resolvemos também com outros herbicidas para... que daí a gente usa no verão, né? Que no inverno a gente não pode usar nenhum herbicida para folha fina, por conta da braquiária. Então aqui a gente só usa atrazina. Esse é o herbicida que a gente usa no inverno. Então, para a gente tá dando um resultado muito bom, a palhada fica excelente para plantar soja. O único porém, a gente percebeu, segura muita umidade para o plantio. Isso é bom e é ruim. Se é um ano que é mais seco um pouco, aonde tem braquiária vai dar 7, 8 dias a mais de plantio com umidade sem comparação onde é milho solteiro. Mas o problema no passado a gente teve excesso de chuva no plantio da soja, em outubro. E aí complica, porque onde tem braquiária a gente tem que ter mais paciência. A terra demora a secar e às vezes o vizinho está plantando hoje, você vai ter que plantar amanhã ou depois só, tem que ter paciência porque a terra fica úmida. Então tem os prós e os contras, mas a gente acredita que os prós estão saindo muito bem. Limpeza da área, economiza com herbicida. Um veranico mais para frente ali, com certeza a braquiária vai fazer uma cama que vai segurar mais umidade, é óbvio. Tanto é que o plantio, onde está molhado, dá mais trabalho, porque tem mais umidade. Então não é difícil de trabalhar com isso. Não dá um excesso de palha, junto com o milho safrinha não dá aquele volume gigantesco que vai atrapalhar a semeadura da soja, não. Ela solteira daí às vezes é problema, ela entosseira muito e às vezes dá problema de embuchamento. Mas consórcio com milho, igual a gente falou, o milho abafa, então ela vai ter uns 2 meses, 2 meses e meio de desenvolvimento sozinha, né? E é uma época que chove pouco, então ela não dá aquele crescimento exagerado. Então ela faz o papel dela, que é fazer uma palhada, um tanto de palhada, principalmente o sistema radicular dela. Ela é muito agressiva, então ela forma canalículos, que isso ajuda demais a porosidade do solo. E ela faz a cobertura vegetal que impede plantas daninhas. Então esse é o resultado que a gente está tendo aqui. Hoje 100% das nossas áreas de milho estão com braquiária. Tudo que a gente tem milho tem braquiária. E até foi um problema esse ano que as seguradoras não queriam cobrir os milho com braquiárias aqui. E deu trabalho para a gente achar uma seguradora que cobrisse e a gente não ia plantar milho sem braquiária. Então deu certo, a gente conseguiu achar uma que cobriu e a gente plantou 100% com braquiária e a gente pretende continuar assim. Só acertando bem a dosagem, o quanto que usa, quanto não usa, essa questão de herbicida para travar a braquiária, se usa, se não usa. A gente está nessa ideia que se o milho está bem desenvolvido, não precisa usar porque o próprio milho abafa ela. E se o milho tiver por um acaso um ano que for de seco ou de qualquer outro problema, às vezes vai ter que travar ela para ela não tomar conta do milho. Beleza, pessoal? Aí na colheita a gente vai filmar a colheita, vocês vão acompanhar bem como ficou a palhada. E antes do plantio da soja também, para a gente acompanhar o ciclo completo disso aí. Beleza? Falou, pessoal, até o próximo vídeo aí.